Amados e amadas, estamos celebrando então esse domingo do Senhor no seu 27º tempo comum. Para a nossa preparação diante do texto sagrado, faz necessário então clamarmos ao Espírito Santo para que nos prepare nesse domingo do Senhor, prepare o nosso coração para acolher com alegria a palavra em nosso coração, para que ela possa surtir o seu efeito em nós e também os seus frutos sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo então prepare o nosso coração para vivenciar toda a riqueza da palavra de Deus neste mês dedicado então às missões, que tem como patronos São Francisco Xavier e Santa Teresinha, que ontem nós celebramos a sua memória. Cantemos. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, sua glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, sua glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Possamos apaixonar pelo Senhor, por sua palavra. Aonde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. E nós somos do amado, e o amado é meu. Tu és do amado, e o amado é teu, queridos. Nós somos do amado, e o amado é nosso. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Com essa introdução, amados e amadas, partilho com vocês esse evangelho do capítulo de São Lucas, que trata então sobre a questão da fé. E aliás também a palavra hoje de Abacuque em consonância com o Santo Evangelho. Mas vale ressaltar aqui também esse trecho, esse refrão, do salmista de hoje. Não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus. Diante então da dificuldade do povo de Israel, eles não fechavam os seus corações, mas ouviam a voz de Deus. Essa era então, com certeza, era a fala de Moisés para o povo de Israel: não fechar o coração, mas ouvir a voz do Senhor, vosso Deus, para então deixar que essa voz pudesse trilhar o caminho de cada um. Como disse, amados e amadas, hoje no nosso canal Palavras que Tocam, iremos tratar desse assunto sobre a fé. Agir pela fé
é lutar contra o medo que nos paralisa e nos tira da luta. A palavra de Deus hoje diz em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. Amados e amadas, a fé, como vai dizer a palavra em Hebreus, é acreditar no sobrenatural, é acreditar mesmo que eu não possa apalpar, mesmo que eu não possa ver, é acreditar acima de tudo. A vida da fé é um total abandono nas mãos de Deus. O Pai ama saber que o Filho confia nele. Sem fé é impossível fazer a vontade de Deus. Isso é uma condição sine qua non. Não podemos, amados e amadas, amar a Deus e fazer a sua vontade sem antes estar por debaixo e ter por base, amados e amadas, a fé. Viver pela fé, então, é um exercício contínuo, diário, de se confiar em Deus, especialmente nas intempéries da vida. A fé socorre, mesmo quando as respostas que eu quero que venha logo não chegam. E aí, São Paulo vai dizer no versículo 4, no capítulo 4, versículo 13 da carta aos Filipenses: tudo posso naquele que me conforta ou naquele que me fortalece. Hoje, amados e amadas, vemos um ato de fé, vemos então uma ação da fé que o Senhor quer de fato colocar no coração de seus discípulos. Mas antes de mais nada, São Paulo diz hoje na sua carta de Timóteo: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. São Paulo está dizendo então para nós, você e eu, e também para aquele povo, a reavivar a chama do dom de Deus que nós recebemos por imposição das mãos dos apóstolos, ou seja, reavivar a fé. E hoje, no mundo que estamos vivendo de fato sem a profundidade da fé. E vemos então dois ícones na palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo, dois ícones de homem e mulher que viveu com radicalidade a sua fé, mesmo então lá na frente talvez não contemplar e não vislumbrar tal ato que eles estavam dizendo para Deus. Primeiro, a pessoa de Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar aonde eu irei te mandar. Abraão já era velho, sem filhos, mas Deus então manda Abraão para essa terra. E Abraão humildemente vai seguir a vontade de Deus com a sua fé nesse mesmo Deus. Depois Abraão vai colher os frutos do seu sim, vai colher os frutos da vontade de Deus que ele faz na sua vida. A outra personagem é Maria de Nazaré. Maria, prometida em casamento a José, também disse sim a Deus, disse sim ao anjo com o seu fiat: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E ela, com o seu sim, trouxe para nós o Salvador da humanidade, trouxe para nós o Emanuel, Deus conosco, que está no meio de cada um de nós agora através do seu Espírito Santo. Amados e amadas, diante de tal palavra, de tal tema que o Padre hoje traz para vocês, é preciso, antes de mais nada, ter fé nesse Deus que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé. Diz então hoje o Senhor no Evangelho, aliás, os apóstolos vão dizer para o Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor responde: se vós tivesses fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. É bem verdade que essa expressão é uma metáfora, ao passo então que a fé aqui está em jogo.
as barreiras, amados e amadas, mais difíceis de nossa santificação podem ser vencidas pela fé e pela paciência, algo que está presente em Marcos 9, versículo 23. Admitamos que o obstáculo maior que nos impede de ter com Deus uma relação de maior confiança não está fora, mas dentro de nós, onde, como a moreira de raiz entrelaçada, o mal se enraiza com o passado tempo em nosso coração, criando barreiras que dificultam nossa relação com Deus e com o próximo. A fé, irmãos e irmãs, não é um instrumento que coloca Deus à nossa disposição, pois não tem cabimento o patrão servir o empregado, mas deve ser o inverso. O homem se coloca diante de Deus na condição de servo, a exemplo de Jesus de Nazaré. O homem se coloca então à disposição de Deus na condição de Jesus também, que se coloca como servo, que se coloca então como ovelha, que se coloca como uma criança nas mãos de Deus. E aqui então os discípulos vai aprender de fato a ter fé que o Senhor está propondo para cada um deles. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa à mesa. Pelo contrário, vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Somos servos inúteis, servos que devem se colocar nas mãos desse Deus maravilhoso. Jesus foi o grande servo que se colocou nas mãos de Deus. Ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soube escutar de modo demasiado a voz de Deus. E aliás, vale, amados e amadas, nesse dia também ressaltar duas passagens bíblicas sobre que está presente em Lucas 8, capítulo 40, versículo 50, capítulo 8, versos 40, versículo 55. Que história desses dois personagens que tiveram fé. O pai de uma jovem que estava morta com 12 anos de idade, e ele sabia que Jesus de Nazaré iria estar perto da sua casa. E outra personagem é a hemorroísa, com 12 anos, vivendo o fluxo de sangue, também sabia que o Senhor iria passar próximo à sua casa. O que salva aquela jovem de 12 anos e o que salva essa hemorroísa, marcada então pela doença física e também interna, o que salva eles, o que traz cura para eles, é a fé que eles tiveram em Jesus de Nazaré. Não foi simplesmente o toque do Senhor na menina, nem tampouco o toque da hemorroísa na orla de Jesus, mas foi, antes de mais nada, primeiramente, a fé que os curara, a fé que trouxe para eles alento ao coração do pai e alento ao coração dessa hemorroísa. Quando sobrevém sobre nós, amados e amadas, dificuldades, doenças, intempéries, situações que nos colocam para baixo, o que temos de fato nas nossas mãos é a fé no Senhor. Será que você tem fé a ponto de acreditar que o Senhor pode intervir, e mesmo que não intervenha, o Senhor é o nosso guarda, é o nosso vigia? Não podemos ter fé simplesmente porque o Senhor nos cura, ou porque o Senhor pode satisfazer nossas vontades humanas rapidamente, mas temos que ter fé porque o Senhor é o Senhor que está de fato nos vigiando e nos guardando sempre, 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 e nos proporcionando alegria, não do mundo, mas a alegria que vem de Deus. Aquele povo, amados e amadas, da palavra de Deus hoje em Abacuque, se encontrava então numa situação de pura
insatisfação, e eles então pediam a Deus que pudesse socorrer a cada um daquele povo. E Deus então vai intervir diante de tal situação, como também, amados e amadas, Ele vai intervir diante da sua situação que você hoje vive. Ter fé, amados e amadas, é pôr a mão, é sentir de fato Deus, mesmo que eu não veja e mesmo que meu coração talvez também não sinta. Ontem celebrávamos Santa Teresinha do Menino Jesus, e por algumas vezes ela iria para a Capela do Santíssimo e dizia: Senhor, não vejo nada, não sinto nada, mas eu creio que Tu estás presente aí nesse tabernáculo. Veja a situação de Teresinha, que vivia então a situação com as irmãs, era doente, mas dia após dia ia para a Capela do Santíssimo, e às vezes então estava com o coração árido, com o coração marcado pelo deserto, como também nós vivemos, de modo intenso ou não, essa aridez, mas ela acreditava no Senhor, mesmo não sentindo Sua presença no seu coração. A fé não é baseada em sentimentos, não é baseada em toques, mas é baseada na crença de um Deus que está próximo de nós, mesmo que não sinta, por às vezes então está vivendo uma profunda aridez. Que hoje, amados e amadas, nossa fé seja a mais profunda, seja a mais intensa no coração de Deus e também no coração da igreja. Nosso Senhor e nosso Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mesmo que viva hoje uma situação de desespero, de doença ou de escuridão, mas eu creio, mas aumenta cada vez mais a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma
uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Que hoje a nossa fé seja uma fé expectante, uma fé que viva com radicalidade a experiência de um Deus que se faz presente no meio de cada um de nós. Mesmo, repito, que venha a dificuldade, mesmo que venha as escuridões, as intempéries, a doença, que o meu coração tenha fé nesse Deus que está próximo de cada um de nós. Que hoje, neste domingo do Senhor, nesse 27º domingo do tempo comum, o nosso coração, meu de modo particular de padre, tenha fé no Senhor que está sempre como atalaia a vigiar as nossas vidas. Que Deus abençoe e que você seja um assinante do nosso canal Palavras que Tocam e passe essa palavra para aqueles que precisam escutar essa verdade salvífica neste domingo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo. Padre Francisco, Juninho, Cariane e vocês. Beijo.